Lifelong Learning tem a ver com essa vontade de querer buscar, essa curiosidade de querer aprender. E isso, para nosso setor, para nossa atividade como profissional, ela é muito rica, porque eu acredito que isso é muito o que vai ser no nosso futuro. O profissional do futuro depende dessa reciclagem de conhecimentos para poder atuar nas novas demandas que a gente nem conhece. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o terceiro episódio da primeira temporada do nosso Conselho Imobiliário. Eu sou Iramaia Beltrame, sócia da Global Talent, e hoje estou aqui com o nosso CEO, Alexandre, juntos para entrevistar o Márcio, nosso convidado especial de hoje, Márcio Momo, que atua como CFO da Pais e Gregory e conta aí com mais de 20 anos de experiência nas empresas do setor. Muito bem-vindo, Márcio. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, Alexandre, Iramaia. Obrigado, fiquei muito honrado pelo convite e espero contribuir aí com esse tempo nosso aqui. Maravilha. E a gente vai falar nesse episódio um pouco mais sobre a importância do lifelong learning para líderes e conselheiros e o quanto essa skill auxilia na gestão da carreira desses profissionais. Vamos começar então, Márcio. Você pode dividir com a gente? Eu comentei da sua imensa bagagem aí no setor. Conta pra gente sobre a sua trajetória no mercado. Bom, acho que é legal traçar um paralelo entre mercado e minha educação. Primeiro, por nascer em família japonesa, tem sempre um que a mais de exigência, por ser da cultura japonesa, sempre mostrar, sempre não decepcionar os pais, buscar sempre a excelência. Então, essa cultura já nasceu pelo meu DNA mesmo. E faz com que, através do meu pai, que foi bancário e mudou muito ao longo do tempo, da vida, eu pudesse buscar a melhor educação possível para poder enfrentar o mercado de trabalho, buscar as oportunidades. E foi assim que eu comecei a minha carreira, me formando em administração no Mackenzie. No Mackenzie eu já comecei buscando alguma oportunidade de trabalho pela empresa júnior do Mackenzie, foi uma experiência muito interessante para o início de carreira. De lá eu fui para a Rodia, mas a partir do momento que eu saí já do Mackenzie, eu busquei uma nova formação. Então, na educação continuada, a gente hoje não pode pensar somente na educação tradicional, porque ela pode mudar ao longo do que você precisa na sua carreira. Então, eu busquei uma formação de operador de mercado financeiro junto à FEA USP, e foi muito rica nessa passagem minha de administrador para finanças. E de lá para cá, eu fui buscando uma trajetória na carreira que chegasse até o mercado imobiliário muito preparado nessa base financeira. Então, passei além da Rodia pela Unisys, pela Camargo Correia, pela própria Cyrela, que eu vou falar um pouco mais depois, e depois eu fui para a Autônomo Investimentos. Na Cyrela eu fiquei 3 anos, e o episódio interessante na Cyrela, que eu trabalhei na tesouraria, comecei nessa parte de entender os terrenos, as aquisições, e fui chamado muito rapidamente para a área de planejamento e controle, onde eu pude, junto com o próprio Lee Horn, contribuir na visão muito mais completa do que é uma empresa, como é que são todas as áreas, e elas funcionando e derivando também no fluxo de caixa. Aonde que o senhor Lee, muito sabiamente, olhava uma trajetória de caixa de 3 anos, então ele olhava uma folha A3, toda uma exposição que permitia ele poder tomar decisões, né? E depois da Cyrela, eu fiquei 3 anos lá, participando também de eventos de M&A, foi logo quando a Cyrela abriu capital e foi expandir através das joint ventures. Eu fui convidado para ir para a Autônomo Investimentos, ali olhando um pouco mais de lajes corporativas, do segmento de logística, e fiquei por 12 anos lá. E foi muito rica a experiência, não só na parte de finanças, mas toda a parte de real estate que eu completei a minha experiência. E da Autônomo Investimentos, hoje eu estou na Pais e Gregory. A Pais e Gregory é uma incorporadora familiar, de alto padrão, aqui em São Paulo, e tem todo esse lado residencial, mas também faz hotéis. E eu pude, na Pais e Gregory, crescer tanto nessa área financeira quanto nessa área de incorporação. Eu comecei lá como um gerente financeiro, e aí hoje eu já estou na posição de CFO. Muito bacana, muito legal. E para começar, né, você pode nos explicar o conceito
o pessoal entender melhor de lifelong learning e por que ele é tão importante, principalmente para os líderes do setor? Sim. Na minha visão, lifelong learning, a tradução, seria uma jornada contínua de aprendizado na toda a vida. É o que 5 anos, né, 5 anos atrás, a gente teve uma mudança muito grande de como que a gente precisa responder às demandas do nosso mercado, como é que o nosso aprendizado é volátil. Então, não basta você hoje só fazer uma faculdade, você precisa se atualizar para estar e ser diferente, fazer diferença no nosso mercado. Então, o lifelong learning ele começa desde o início da nossa vida. Eu estava comentando com um colega agora que nós temos filhos e os filhos nossos ensinam muita coisa para a gente, né? E eu tenho 2 filhas. A menor ela tem 1 ano e tudo para ela é uma novidade, é algo que ela experimenta através do mundo dela. Mas a de 7 anos faz perguntas. Então, o lifelong learning tem a ver com essa vontade de querer buscar, essa curiosidade de querer aprender. E isso, para nosso setor, para nossa atividade como profissional, ela é muito rica, porque eu acredito que isso é muito o que vai ser no nosso futuro. O profissional do futuro depende dessa reciclagem de conhecimentos para poder atuar nas novas demandas que a gente nem conhece. Exatamente. E quais habilidades e conhecimentos, né, você acredita que são essenciais para os líderes desenvolverem por meio do lifelong learning? E como que essas competências ajudam em tomadas de decisões rápidas, por exemplo? Eu acredito em principalmente 2 características do profissional, da pessoa, até porque hoje a pessoa e o profissional são muito próximos, a gente não pode dissociar a nossa lado pessoal com o lado profissional, porque a gente responde pelo conjunto dos 2. Então, eu destaco aqui a curiosidade, como eu comentei, que é aquela faísca que a gente tem que buscar internamente para aprender coisas novas. Cada dia que nasce, a gente tem oportunidades diferentes de buscar, através da nossa necessidade, mas também por curiosidade, diversidade de informações, diversidade de conhecimento. E falando em diversidade, eu acho que um segundo ponto é a própria diversidade de pessoas, o nosso networking ser diverso. E que isso faz com que a gente busque, através das pessoas, esse conhecimento, essas experiências, essas vivências que são muito importantes para essa fase de lifelong learning. Com certeza. E hoje eu acho que tem, para se aprender, né, para buscar essa educação contínua, hoje tem uma série de opções, né? Eu acho que uma velocidade muito grande, muitas opções interessantes, né? Que antes era mais difícil. O acesso às informações era muito mais difícil. Hoje, essa movimentação... exatamente. Sem dúvida, eu acho que quase tudo que a gente precisa, ou praticamente tudo que a gente precisa, a gente consegue buscar hoje na internet. E a educação mudou de uma forma transformadora que hoje se permite buscar conhecimento de formas muito diferentes. Então, você está hoje num jogo ou num videogame, você consegue, através da gamificação, entender e aprender de uma fase para outra como que você pode fazer melhor e errar e continuar o jogo. E na segunda vez que você joga, você sempre vai fazer melhor. Através de podcasts, através da educação continuada que a gente tem hoje, consumo muito rápido de informações, você consegue, além da educação tradicional, buscar esse tipo de informação muito rápido. E é isso que eu acho que acrescenta na vida do profissional, ele saber aonde buscar e que ferramenta utilizar. A inteligência artificial está para transformar muito isso, mas eu acho que existem muitas conexões com formatos diferentes e novos de aprendizado que a tecnologia nos trouxe. Com certeza, mas imagino que ainda tem alguns desafios, né? O que você acredita que são os maiores desafios a incorporar essa prática, né, de lifelong learning na rotina? Como que eles podem ser superados? Ira, eu pensei em 3 principais desafios, né, que nós como seres humanos nós temos. A primeira é aquela síndrome do impostor que a gente sempre pensa e sempre é um desafio, uma barreira que a gente acha que nunca vai conseguir ou que a gente sempre tem uma referência melhor que a nossa. E a gente acaba, né, não conseguindo ultrapassar essa dificuldade. A gente mesmo cria, né? A gente mesmo cria e às vezes o aprendizado está mais próximo do que a gente imagina. A segunda questão eu destaco a procrastinação. É aquela necessidade que a gente sabe, mas a gente deixa sempre para depois. E a gente acha que sempre vai ter um tempo melhor, ou uma fase melhor da vida,
que a gente consegue dar conta do recado e aprender uma coisa nova, começar um curso. Na verdade, você nunca vai achar um tempo ideal. Então, o profissional que consegue lidar com vencer essa procrastinação e incluir na sua agenda o aprendizado, eu acredito que é algo diferencial. E o terceiro, eu acho que é uma soma de ambição, é uma soma de garra, uma soma de visão de longo prazo que a gente tem que ter, né? E quando a gente soma isso, eu acho que a gente consegue lidar com essa nossa questão de tempo versus o que a gente consegue. Eu vou te dar um exemplo. A minha avó de 90 anos, ela tinha uma dificuldade enorme de ler, porque ela veio do Japão e não tinha o português completo, mas ela queria muito ler a Bíblia. Então, aos 90 anos, ela começou a estudar japonês pelo método Kumon. Nossa! E continuou até conseguir ler a Bíblia por completo. Então, acho que isso é mais um exemplo que não tem limites, não tem idade para a gente buscar os conhecimentos. Eu acho que o que completa também essa iniciativa, Márcio, você dando esse exemplo também, é que tudo parte de um objetivo claro, né? Então, se você não tem um objetivo claro, qualquer coisa serve. E você você conseguindo atingir alguns objetivos ao longo da vida e setando outros, né, cada vez mais de longo prazo, acho que isso faz com que esse aprendizado continuado seja mais intenso. Eu vejo que às vezes as pessoas não têm esse ímpeto porque não têm objetivo. Então, não sabe exatamente o que querem, seja pessoal ou profissionalmente falando, e aí você não tem como trilhar um caminho sem um destino, né? Sem dúvida, Alexandre. Acho que a gente, como papel de executivo, mas também líder de nossas empresas, a gente tem que ser um exemplo. Os nossos liderados buscam em nós essa referência, esse exemplo de educação. Então, se você é um líder que busca essa educação continuada, esse conhecimento, naturalmente o seu liderado vai ter você como uma referência, né? E você tendo esses objetivos, não tem como você deixar de colher uma vez que você plantou muito. Então, na minha carreira foi muito isso. Eu fui, além do que eu citei, eu fui buscando outras educações. Eu fiz eu fiz uma pós-graduação na FGV por curiosidade de saber como que era essa escola, porque eu tinha feito Mackenzie, mas eu queria também ver a USP, e depois eu fui para a FGV. E logo depois da FGV, ou 4 anos depois, eu fui fazer minha formação em finanças, uma pós-graduação no INSPER. Conheci minha atual esposa lá também. No ano passado, eu entrei na São Paulo para fazer um MBA em finanças, que foi fantástico, onde eu pude ter experiências interessantes que completam essa formação. E também fiz agora o curso de conselheiro, de formação de conselheiro com a Global Talent. Eu destaco, Alexandre, 2 questões que são importantes, que ajudam a gente a traduzir esse conhecimento que a gente já aprendeu. Porque não basta só aprender. Eu acho que faz sentido muito a gente tentar na nossa vida ter um legado, tentar buscar o que a gente impacta na vida das demais pessoas. E eu tive 2 experiências muito recentes e interessantes, que foi ser mentorado e ser mentor, e que ajudaram muito a expandir uma visão que eu não tinha de poder ensinar, capacitar pessoas, e como é rico você conseguir ver que você influenciou, impactou a vida de uma outra pessoa. E um outro exemplo que eu te dou é ser voluntário, porque expande aí a nossa capacidade de enxergar como que a vida do próximo pode ser diferente através das nossas ações. Sim, muito rico isso. E você comentou, né, se formou recentemente na nossa formação direcionada a conselheiros. Como que você vê o Lifelong Learning para conselheiros, né? Tem alguma diferença? Como que essa mentalidade de aprendizado contínuo ajuda os conselheiros a se manterem atualizados, né, sobre o setor? E por último, se tem algum hábito que você pratica e que você poderia recomendar. Você falou de alguns, né? Mas se você tem algum ainda na manga aí para compartilhar com a gente. Eu tive uma experiência recente de ser conselheiro fiscal numa empresa
E como é importante para o conselheiro estar capacitado tecnicamente para ter melhores opiniões, contribuições e principalmente fazer boas perguntas. Acredito eu que a formação que eu tive na Global Talent ajudou muito isso, porque capacitou-me a entender uma formação completa e com meus colegas também dividir experiências interessantes. E uma outra parte que é muito importante é você entender os relacionamentos que você precisa ter como conselheiro. Então, isso é muito dinâmico, Iramai, que você tem que buscar esse conhecimento fora para ter impacto dentro das nossas empresas. Maravilha. E se você até compartilhou alguns com a gente aqui, conosco, tem algum hábito que você pratica e pode ainda recomendar? Vai parecer engraçado o meu primeiro hábito, mas eu diria que é arrumar a cama. Então, é aquela primeira disciplina que você faz no começo do dia, que te mostra que você já cumpriu um passo, uma etapa do seu dia. E a disciplina é algo que tem a ver com o nosso lifelong learning, à medida que você consegue aumentar a sua barra através de bons hábitos e faz com que aquilo que era difícil, penoso, fique algo natural e você consiga fazer e ter mais produtividade ao longo do dia. Então, eu chamei de arrumar a cama, mas é verdade, eu arrumo a cama todos os dias para ter essa sequência do dia. E é uma constância, né? Exato. Começando bem o dia, você consegue manter isso ao longo, né, da jornada. E um segundo hábito que eu comecei recentemente a praticar, que tem muito a ver com isso, é a corrida de rua. Aliar o esporte, aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, que te dá uma melhor saúde, e a corrida tem muito a ver com uma superação individual, porque a corrida ela é única, é você contra você mesmo, é algo que você precisa aprender, e se você quer buscar performance, você precisa treinar, você precisa ter influências, e uma corrida é diferente da outra, então você precisa saber como correr 5 km, 10 km, uma maratona, e é interessante que eu fui buscar um dado que 13% da população mundial corre, e somente 1% da população consegue terminar uma maratona na sua vida. Então, Nossa. É algo que, quando a corrida mostra para mim que eu preciso me superar, e o desafio ele é praticamente mental, mas também físico, tem muito a ver com essa conexão de você, ao longo da vida, precisar buscar, através da educação, através do treinamento contínuo, ser melhor e fazer cada vez mais quilometragem, cada vez mais contribuições importantes. Maravilha. E, bom, você já compartilhou com a gente, olha, agora mesmo, mas é uma jornada que traz benefícios pessoais, né? Tanto pessoais quanto profissionais. Que impacto isso tem na sua vida fora do trabalho também? Como que isso reflete na sua performance, né? Como líder e conselheiro? Importante pergunta. Eu acredito muito que a gente tem fases da vida. Então, eu, antes de ser pai, eu aprendi algumas coisas, mas quando você se torna pai, você cria novas habilidades. E a vida são ciclos que você abre e fecha, oportunidades que vêm e vão. Então, a educação continuada vem a nos mostrar que nós podemos fechar ciclos bons e ruins, mas ele sempre tem um próximo ciclo. E para a gente estar preparado para esse próximo ciclo, depende somente de nós. Então, buscar educação, buscar o conhecimento, e hoje em dia praticamente tudo é possível através da internet, através das redes sociais, é algo essencial para que a gente consiga viver esses novos ciclos e cada vez mais viver uma vida com qualidade, com equilíbrio e contribuir, impactar a vida de pessoas. Com certeza. E agora estamos chegando no final já desse bate-papo. Que conselho que você deixaria para os nossos ouvintes, né, sobre a importância de nunca parar de aprender, né, especialmente no contexto do mercado imobiliário e de governança corporativa? O conselho que eu acho que vale muito para mim é você saber como que você funciona. Então, o autoconhecimento é algo, primeiro, para mim, que eu preciso entender como é que eu consigo aprender a aprender.
é por meio digital, é por um networking, é por uma faculdade, é por uma experiência física ou digital. Então, eu acredito que você se autoconhecer para depois entender como você vai buscar esses novos conhecimentos através da vida, é um primeiro passo que eu indico para quem quer buscar esse conhecimento. Com certeza. E quebra as barreiras que você comentou logo no começo da nossa conversa, né? O autoconhecimento vai desfazendo essas barreiras. Exatamente. Muito legal. Para você chegar em algum lugar, você tem que saber de onde você está partindo, né? Então, o importante que você falou, você tem que se conhecer também para poder seguir os caminhos certos. Né? Sem dúvida, Alexandre. Vamos então encerrando o terceiro episódio do Conselho Imobiliário. Márcio, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar toda essa bagagem com a gente. Muito obrigada mesmo, é sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Alexandre, Iramai, a oportunidade e sempre à disposição para as próximas. Maravilha, obrigada. Estamos aqui para auxiliar você e sua empresa nessa jornada, juntos transformando o mercado imobiliário.